Muito bem, pessoal, uma boa noite aí a todos vocês. Cumprimento com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos iniciando hoje a nossa terceira mensagem nessa série expositiva sobre o Sermão do Monte. E no dia de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a justiça superior de Cristo, com base aí ainda em Mateus capítulo 5, né? E a gente vai seguir a partir do versículo 17 até o versículo 20. Então, só repetindo aqui rapidamente, né? Hoje, na nossa terceira mensagem dessa série expositiva sobre o Sermão do Monte, nós vamos falar sobre a justiça superior de Cristo. E o nosso texto base, ele se encontra em Mateus capítulo 5, do versículo 17 até o 20, que eu quero ler com vocês aqui, e logo em seguida a gente começa aqui também com uma oração. Então o texto bíblico começa dizendo assim: Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que o cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém. Vamos começar aqui, então, orando, pedindo ao Senhor para iluminar a nossa mente, e em seguida a gente parte aqui para a reflexão, para a meditação, dentro desse tema tão magnífico aqui do Sermão do Monte. Feche seus olhos onde você estiver e ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em primeiro lugar nós te bendizemos e te agradecemos pelo privilégio, pela honra, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença nessa noite. E pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade e que nós possamos aprender muito dentro daquilo que o Senhor deixou para a gente aqui registrado nesse sermão. Fala conosco nessa noite, que a gente possa aprender um pouco mais sobre essa justiça que excede a justiça dos homens, essa justiça perfeita, e nos ajuda, Senhor, a não apenas a entendê-la, mas a praticá-la, a viver de modo que glorifique o Teu nome. É o que nós oramos, é o que nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, pessoal, então mais uma vez aí uma boa noite para todos vocês, mais uma vez aí eu cumprimento vocês com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Eu tenho seguido aqui nessa série de mensagens, né? Realmente aqui só a ideia da exposição, não tenho parado assim para dialogar, né, com os irmãos aí que às vezes sempre estão participando, mas isso porque depois a gente também deixa esse vídeo tanto na página aqui da igreja como também na minha página lá do YouTube, né? E para a gente não ter que ficar editando o vídeo, a gente vai fazendo assim que é um pouco mais fácil. Mas desde já, muito obrigado aí pela sua participação. Fica com a gente até o final, vai nos acompanhando, porque hoje a gente vai falar um pouco aqui então sobre essa justiça superior de Cristo. A gente acabou de fazer a leitura de Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. É uma leitura muito rica, é uma leitura com muitos detalhes assim instigantes, né? E eu acredito que hoje o Senhor ele tem muita coisa para nos ensinar e para falar aos nossos corações. A gente começou, como essa é a terceira mensagem dessa série, né? A gente começou falando aí no primeiro dia sobre as bem-aventuranças, né? A gente trouxe ali primeiro uma introdução ao Sermão do Monte, vimos ali as bem-aventuranças, e as bem-aventuranças, elas, de certa maneira, mostram ali para a gente um pouco do perfil do cidadão do reino dos céus, ou do cidadão do reino de Deus. E a gente viu também na segunda mensagem como que os cidadãos desse reino de Deus são comparados aí com o sal da terra e a luz do mundo. E hoje, o que a gente vai falar aqui um pouquinho é justamente sobre a maneira como a justiça desse reino ela deve ser praticada, vivida, né? Esse trecho aqui do sermão, ele parece que está mudando de assunto, mas não está. O que acontece é que, se a gente observar bem ali no decorrer do ministério de Jesus, algumas pessoas vinham pensando
que Jesus ele estava trazendo um movimento novo, um movimento de renovação, uma, entre aspas, religião nova, né, uma seita nova, que seria o termo mais apropriado ali para aquele tempo, já que existiam várias seitas religiosas, né, várias seitas judaicas ali, só para a gente lembrar assim por alto. Eu cheguei a comentar um pouco lá no primeiro dia, na primeira mensagem, mas relembrando, né, rapidamente, a gente tinha ali a seita dos fariseus, que era a mais conhecida, era a que sempre, né, estava ali com alguns integrantes mais próximos de Jesus, Jesus também muitas vezes criticando eles mais diretamente, mas principalmente ali a seita dos fariseus, que era ali a religião, digamos, mais conservadora do tempo, né, daquele tempo. Dentro do judaísmo, a gente tem ali a religião dos saduceus, ou a seita, né, dos saduceus. Os saduceus eles eram um grupo ali um pouco mais elitizado, era um grupo que tinha uma condição financeira um pouco melhor e que tinha ali aquela característica diferente de crença, né, de não acreditar, por exemplo, na ressurreição dos mortos e tal. A gente tinha ainda os zelotes, que era um grupo que praticamente nem aparece no Novo Testamento, né, se não mencionando aí às vezes alguém que era um zelote, como Simão, por exemplo, né, Pedro, que foram zelote anteriormente. E a seita dos zelotes ela estava mais ligada, né, a essa ideia, esse conceito de reino, principalmente pensando no sentido de que quando o Messias viesse, ele instauraria, né, esse reino secular, esse reino político. Então, por isso, eles eram muito engajados aí com questões públicas e sociais também. E a gente tem ainda a seita dos essênios, que era uma seita em que pessoas ficavam aí mais isoladas, tanto que algumas pessoas, alguns estudiosos até tentam linkar João Batista com um grupo de essênios, mas João Batista não era essênio, mas ainda assim aquela característica do isolacionismo, né, de ficar à parte da sociedade, à margem da sociedade, e com perspectivas ali de interpretação de textos da Bíblia, especificamente, exclusivamente para eles, como se eles fossem ali um grupo remanescente, o grupo verdadeiro, né, aquele que Deus realmente escolheu e tal. Então, era aí uma outra seita judaica, e nós ainda temos a seita dos samaritanos, que não é propriamente, né, exatamente uma seita judaica em si, pelo conceito do que é judeu, mas era uma outra seita que também coexistia naquele tempo, e que também tinha ali crenças peculiares, né, como, por exemplo, a própria questão de acreditar que o Monte Gerizim era um local sagrado, né, ao invés, por exemplo, da cidade de Jerusalém, como caracteristicamente aí os judeus acreditavam, e o fato também dos livros sagrados, né, enquanto os judeus em geral acreditavam ali em todo o Tanakh, né, que seria correspondente ao nosso Antigo Testamento, os samaritanos acreditavam apenas no Pentateuco, na Torá, né. Bem, de qualquer modo, o que acontece é que muita gente naquele tempo, principalmente no meio desses grupos religiosos, olhavam para Jesus e viam ali alguém com um discurso diferente, como se ele estivesse trazendo uma religião nova, fundando uma seita nova. E esse discurso de Jesus ele vem para mostrar um pouco que ele não está trazendo nada de novo, que ele só está trazendo aquelas velhas e maravilhosas verdades. Basicamente, é isso que Jesus vai falar aqui para a gente, essa justiça que ele está pregando, essa justiça do reino de Deus que ele está pregando, que é o tema, né, de hoje aqui, não é uma doutrina nova, é a doutrina de Deus, é a doutrina das Escrituras, né, que o povo já tinha acesso, mas que vinha, infelizmente, interpretando aí de maneira errada. Só para a gente ter uma noção, né, do grau em que alguns outros religiosos estavam olhando para Jesus com essa perspectiva de que ele estava fundando aí um grupo novo, alguma coisa renovada e etc. Eu menciono aqui para vocês João capítulo 5, verso 18, que a gente tem escrito assim: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, muitos dos religiosos da época olhavam para Jesus pensando exatamente nesse sentido, né, que ele estava ali simplesmente abandonando toda aquela tradição antiga dos judeus, como se ele estivesse criando ali um movimento novo, uma seita nova, e queriam desprezar o seu ensino e a sua pessoa. Não é à toa, por exemplo, que a gente vai se lembrar do próprio Nicodemos, lá em João capítulo 3, procurando Jesus num período aí noturno, num período em que ninguém pudesse
ver muito claramente que ele estava conversando com Jesus, né? Ele queria ir mais na espreita, mais na escondida, exatamente por conta desse preconceito aí que muita gente vinha tendo aí com a forma como Jesus vinha se posicionando, com aquilo que Jesus vinha ensinando. Agora, apesar de tudo isso, como eu já falei, Jesus não estava trazendo nada novo, nada que não existisse, nada que estivesse fora da própria escritura, da própria coleção de livros sagrados que os judeus aceitavam. E é justamente a partir desse ponto que Jesus começa aí esse pedaço aqui do seu sermão. Ele começa a mostrar que ele não veio para destruir, para abandonar a lei e os profetas. Pelo contrário, ele veio cumprir. E aqui vamos começar mencionando, quando ele diz ali lei ou profetas, ele não está usando esse ou, como se ele estivesse colocando ali duas, vamos dizer assim, duas coleções em contradição, como se uma fosse mais importante que a outra, de maneira nenhuma. O que acontece aqui é que Jesus está usando algo muito característico daquele tempo, as escrituras do Antigo Testamento, como a gente chama hoje, esses 39 livros que a gente tem aqui na nossa Bíblia de tradição protestante, lá na tradição dos judeus ela era chamada de Tanakh. Tanakh era um acrônimo para 3 compartimentos, 3 compartições que os judeus usavam ali dos seus livros. É um acrônimo que correspondia já à lei, profetas e escritos. Já traduzindo para o português seria isso. Lei seriam os 5 primeiros livros da Bíblia, profetas seriam aí basicamente todos os mesmos profetas que a gente tem, com exceção de que para eles Josué era um profeta e Daniel era um livro histórico, então a gente vai ter lá nos escritos essa mudança, e livros que a gente tem aí separado como primeiro e segundo, como por exemplo primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, lá para eles era uma coisa só. Esdras e Neemias eram um livro só também nessa coleção dos judeus, então o que vai variar é isso, mas o que acontece é que toda essa coleção que corresponde para a gente, o que a gente chama hoje de Antigo Testamento, esses 39 livros aqui que a gente tem, era, nessa tradição aí dos judeus, esse Tanakh, essa coleção de livros aí que era dividido em lei, profetas e escritos. Então o que Jesus está dizendo ali é o seguinte, não pensem que eu vim destruir a lei e os profetas, ou, em outras palavras, eu não vim destruir os livros da lei, o Pentateuco, a Torá, e o restante da Bíblia. Eu não vim destruir a Bíblia, eu vim cumprir a Bíblia. E inclusive essas duas aparições que aparecem aqui na versão que eu tenho usado, que é a revista e corrigida, não cuideis que vim destruir a lei, não vim abrogar, mas cumprir. No grego é a mesma palavrinha ali, destruir, abrogar, é a mesma palavra que aparece, e que tem um sentido realmente um pouco mais pesado. Tem aí o significado de que a lei, os profetas, a escritura não seria destruída, dissolvida, subvertida, derrubada, tornada inútil, descumprida. Ou seja, Jesus não ia simplesmente jogar tudo isso no lixo. E se a gente olhar bem aí para essas religiões, para essas seitas judaicas, especialmente a seita dos fariseus, havia uma preocupação muito grande com a tradição. Então, a partir do momento que Jesus vem ali com um ensino que aparentemente é renovador, que é algo novo, que é uma doutrina nova, na mente de muitos desses religiosos, na mente de muitos desses homens, o que está acontecendo na concepção deles é que Jesus vai jogar essa tradição toda fora e vai trazer algo novo. E não é isso. A própria fala de Jesus ela já começa mostrando que ele não é nada disso que ele quer fazer. Pelo contrário, essa primeira fala de Jesus aí mostra para a gente a forma como o próprio Jesus lidava com a autoridade das Escrituras, com a autoridade daquilo que Deus revelou para a gente como palavra de Deus. Não cuideis que eu vim destruir. Eu não vim para dissolver a Bíblia, para subverter a Bíblia, derrubar a Bíblia, torná-la inútil, deixá-la descumprida. Pelo contrário, eu não vim abrogá-la, eu vim cumprir. São as palavras de Jesus. Isso mostra, então, essa autoridade que Jesus dá à própria Bíblia. E essa visão de autoridade que Jesus tem da Escritura, a gente consegue ver, inclusive, num contexto mais amplo dos Evangelhos, a forma como ele lida com essa questão da autoridade. Por exemplo, em João capítulo 5, verso 39, a gente tem ali uma passagem muito rica, muito interessante, de Jesus se dirigindo também a um grupo de religiosos da época, de fariseus principalmente, dizendo, olha, examinai as Escrituras,
porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Nesse caso, o que Jesus está falando é primeiramente em relação à forma como aquele grupo faccioso, né, como aquela religião, como aquela facção religiosa dos fariseus ali olhava para a Bíblia. Então eles julgavam que a partir da Bíblia, que a partir das Escrituras, que a partir da lei, profetas e escritos, eles encontrariam a vida eterna, eles encontrariam o caminho para a vida eterna. E Jesus está dizendo para eles, olha, examinem aí as Escrituras, porque já que vocês julgam que nela vocês vão encontrar esse caminho, examinem ela melhor, façam um exame mais acurado, porque vocês vão perceber que elas dão testemunho de mim. Então, ele próprio identifica ali essa coleção, né, do Tanakh como sendo Escrituras, ele não quebra isso, ele não rompe com isso, e ele reconhece que é das Escrituras que vem também exatamente ali a ideia do messianismo, né, de que o Messias viria, da primeira vinda do Messias. E que, numa observação mais detalhada da Escritura, eles encontrariam respostas para isso. Né? Então, o próprio Jesus mostrando aí a autoridade da Escritura, confirmando a autoridade das Escrituras. A gente vai encontrar em Mateus capítulo 11, verso 13, ele dizendo que todos os profetas e a lei profetizaram até João, né? No sentido de que, de João Batista para frente, a gente tem ali uma nova etapa, né? Uma nova dispensação, vamos chamar assim, mas não estou usando aqui dispensação pensando em dispensacionalismo, não, um sistema teológico, não. Eu estou pensando aqui na ideia de uma era nova, de um tempo novo, né, que se inicia. Então a gente tem ali profecias e uma série de coisas dessa antiga aliança, né, avisando sobre a manifestação do Messias, sendo cumpridas, vindo diretamente até os dias de João Batista, que preparou o caminho do Messias. Então, do Messias para frente é um novo tempo, do Messias para frente é uma nova era, do Messias para frente é uma nova aliança. Então, ele fala sobre isso aí também. E ele dá autoridade, né? Ele está dizendo aqui, olha, esses livros aí que a gente hoje, né, pensando aqui no nosso contexto já evangélico, né, esses livros que hoje a gente chama de Antigo Testamento, profetizaram até João. Eles contêm ali profecias sobre a primeira vinda do Messias, muito ricas, né? Mas dali para frente é um novo tempo. Em Mateus 22, 40, a gente tem ali um episódio em que Jesus é questionado, né, sobre qual é o maior mandamento da lei e tal, e ele fala que o maior mandamento é amar Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento, e o segundo maior mandamento, semelhante a esse, né, que é amar o próximo como a si mesmo. E ele diz em seguida ali que destes dois mandamentos, que é justamente o versículo 40 que eu estou mencionando, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. De novo também, ele falando aí dessa divisão, né, compartimentada de como os judeus faziam com a Bíblia. Então, lei, profetas e escritos, embora ele não mencione escritos aqui, né, mas era comum também a gente ver aí, às vezes, lei e profetas, às vezes lei, profetas e escritos, às vezes lei, profetas e salmos, como é o caso agora dessa outra referência que eu vou trazer para vocês, que está em Lucas capítulo 24 e versículo 44. Nessa outra passagem a gente tem escrito o seguinte: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, como o livro dos salmos era o primeiro da compartição, do compartimento ali, dos escritos, né? Então ele usa aqui salmos como um termo intercambiável, né, para falar desse terceiro compartimento. Então a forma como os judeus dividiam a Bíblia, né, a maneira como eles faziam essa divisão era lei, profetas e escritos. Às vezes, só repetindo aqui, a gente vai encontrar somente lei e profetas, né, de uma maneira mais genérica, e às vezes a gente vai encontrar lei, profetas e salmos, como é esse último caso aqui que a gente viu agora. Agora, o fato é que nós estamos percebendo que Jesus está mostrando ali a autoridade que a Escritura tem. Ele não está rompendo com nada, ele não está trazendo nada de novo. Ele está deixando claro, né, para os seus ouvintes, para os seus interlocutores, para as pessoas que estão ali naquela montanha, né, naquele monte, ouvindo o seu sermão, que o seu ensino não é nada de novidade. Ele não está inventando uma coisa nova. Pelo contrário, o que ele está trazendo são as velhas e maravilhosas verdades do reino de Deus, né, que já estavam contidas ali no Tanakh, já estavam contidas ali nas Escrituras do povo de Deus. Então não tem nada de novo. O que acontece é que ele vai começar a fazer daqui para frente uma revisitação nesses textos, porque, embora não haja nada de novo, muitas pessoas interpretaram equivocadamente, erroneamente, aquilo que a lei de Deus queria passar para a humanidade, né? Então, inclusive na semana que vem, na próxima mensagem, é que a gente vai conseguir perceber isso com mais clareza, porque Jesus revisita temas
lá do Antigo Testamento, inclusive da lei, do Decálogo, né? Então vai ficar muito legal da gente observar na prática essa revisitação. Agora, nesse primeiro momento, nessa parte aqui que nós estamos analisando do sermão, o que Jesus está mostrando para a gente é simplesmente que ele não está trazendo nada de novo, mas sim aquela verdade antiga, né, contida aí nas Escrituras. E aí então ele mostra, né, repetindo ali um pouco do que ele já mencionou, né, não cuideis que eu vim destruir a lei, não vim abrogar, eu vim cumprir. O que ele quis dizer com essa ideia de cumprir? Né, já que ele fala eu vim cumprir, a gente está falando aqui de dois tipos de cumprimento. O primeiro cumprimento é um cumprimento profético, e um segundo cumprimento é um cumprimento moral, prático-moral. E a gente vai perceber que o próprio Jesus, daqui para frente, agora ele vai lidar com esse sistema. Ele vai lidar agora exatamente com essas duas formas aqui de cumprimento. Tá? Então, a primeira delas é o cumprimento profético, né, que a gente vai perceber, que é já virada para o próximo versículo. E uma coisa interessante, né, até já abrindo aqui para a gente nessa ideia do cumprimento profético, é que não é mais possível olhar a Escritura dali para frente, desde a manifestação do Messias, desde o seu primeiro advento, né, desde a sua primeira vinda, não dá mais para olhar para as Escrituras de uma maneira qualquer. Jesus passa a ser ali a chave hermenêutica para a gente. O Antigo Testamento ele passa a ser lido não simplesmente à luz do Novo, né? Não meramente à luz do Novo, mas à luz do próprio Messias, à luz da própria pessoa e da obra, né, do nosso Salvador. Então isso muda completamente, né, a nossa forma até mesmo de olhar para o Antigo Testamento. E é um pouco disso também que tem a ver, né, com essa ideia, eu vim cumprir. Ele veio cumprir o quê? Ele veio cumprir, né, em termos proféticos, e por isso que a gente faz uma observação do Antigo Testamento agora e do todo das Escrituras à luz de Cristo, mas ele também veio cumprir no sentido moral, prático, né, porque as Escrituras elas não estão simplesmente ali para servirem de enfeite, né, mas para servirem para algo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então a primeira coisa que Jesus mostra aqui é justamente esse enfoque do cumprimento profético. Vamos falar um pouquinho sobre esse cumprimento profético. O próximo versículo aqui, Jesus já começa dizendo assim, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. É muito interessante essa fala de Jesus aqui. Primeiramente, só para a gente pegar um pouco aqui dessa construção da frase, né, de como Jesus aborda, né, ele fala, em verdade vos digo. Essa expressão em verdade, no grego, é amém. Em verdade, amém. Então sempre que você encontrar aí Jesus falando, em verdade alguma coisa, né, é amém. Em verdade, que às vezes tem a versão duplicada também, né, dobrada, é amém, amém. Tá? Então, a ideia ali é amém. E amém, embora a gente está usando aqui no grego, né, nada mais é do que um hebraísmo, nada mais é do que uma forma como, lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, na forma como eles antigamente falavam em relação a alguma coisa que eles queriam trazer e que era verdadeiro. Uma coisa um discurso que você vai começar, mas que, olha, presta atenção nisso que eu vou dizer, porque isso é muito verdadeiro. Corresponderia, por exemplo, hoje em dia, a gente falar algo mais ou menos no seguinte sentido. Solenemente eu declaro, né, dando ali essa conotação de que é algo fiel, verdadeiro, confiável, seguro. Pode confiar no que eu estou dizendo, porque o que eu vou dizer daqui para frente agora, presta muita atenção, é muito importante e é muito verdadeiro. É equivalente a dizer isso, para vocês terem ideia. Né? Então, em verdade vos digo aqui agora, é com essa conotação. Presta atenção, que o que eu vou dizer para vocês agora é muito importante. Como ele já declarou a autoridade das Escrituras, ele não está trazendo algo novo, ele não está inventando uma doutrina nova, ele agora mostra a importância do cumprimento, a importância de se cumprir essa palavra, essa Escritura. Então, esse assunto verdadeiro que ele tem para dizer, justamente agora se baseia nos mínimos detalhes. Não são cumprimentos apenas das questões maiores, das profecias mais robustas, né, dos grandes eventos da história da raça humana, mas mesmo dos eventos pequenos, mesmo dos eventos que parecem aos nossos olhos insignificantes. E é por isso que Jesus, além dele falar da autoridade da Escritura no sentido canônico, no sentido da coleção,
ele também fala dessa autoridade das Escrituras no sentido do cumprimento profético delas, né? Então ele usa aqui essa expressão, ó. Vou reler aqui para a gente comentar sobre isso melhor, entender o que ele quis dizer. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota e nem um tio se omitirão da lei. Então presta bem atenção nessa expressão que Jesus usou, né? Nem um jota, nem um tio, como geralmente é traduzido aqui na nossa versão em português, né? Jota é a letrinha grega, iota, né? E tio é a palavrinha grega keraia, tá? A palavrinha iota, né? A letrinha iota, perdão, ela lembra muito a nossa letra I aqui no português, tá? A forma de fazer a grafia, né? Ou seja, justamente aquele risquinho e um pontinho, tá? Lembra muito a nossa letra I. Só que ele não está falando exatamente dessa letra grega, e sim do Yod, que é um símbolozinho lá do hebraico. A maneira como eles traduziam a palavrinha Yod do hebraico para o grego era também Iota, né? E o que era esse Yod? Era semelhante a um apóstrofo. Você que já deve ter visto quando a gente escreve, por exemplo, marca d'água, né? D'água em português. Entre o D e o A a gente coloca um risquinho, parece uma vírgula, né? Lá em cima. Então o Yod aqui nada mais é do que algo semelhante a esse apóstrofo, né? Como se fosse um pequeno acento, né? Só para poder ali direcionar determinadas palavras. Então, um símbolozinho basicamente insignificante, né? Se a gente for olhar. Até no português mesmo, se a gente escreve lá marca d'água, né? Ninguém liga para o apóstrofo, né? A gente está pensando mais ali no significado completo, né? Mas é um símbolozinho pequenininho, né? E em seguida ele também fala do keraia. O que é o keraia? Também é uma outra, um outro símbolo, né, utilizado aí no idioma dos hebreus, no hebraico, que era aí um prolongamento também utilizado para poder fazer diferenciações aí entre algumas letras hebraicas. Era um sinal recurvo, né? Fazer uma curvinha, né? Também como se fosse uma espécie de acento, parecido com o nosso acento agudo, parecido com aspas, por exemplo, né? Só para a gente ter uma noção. E o que Jesus está dizendo aí então é o seguinte, olha, nada vai passar, nada que a lei, que os profetas profetizaram, nada da Escritura vai simplesmente ser ignorado, mas tudo vai se cumprir, né? Então, até que céus e terras passem, até que todas as coisas físicas daqui desse mundo, até que esse céu e essa terra passem, nada disso, por mais que pareçam pequenos, por mais que pareçam insignificantes, vão passar. Cada pequeno detalhe, cada detalhe minúsculo. Perdão aqui, gente. Alguém estava me ligando, desliguei. Cada detalhe minúsculo, né, do que aparece aí na Escritura vai ser cumprido. Cada pequena situação aí que nós vamos encontrar nas Escrituras vão de fato se concretizar. E a gente tem ali coisas que já haviam se concretizado, né? Eventos que já haviam se concretizado, como por exemplo a própria encarnação de Jesus era um evento importante, era já, né, uma dessas profecias que ele estava mencionando, né? Nada disso vai deixar de ser cumprido até que céus e terras passem, né? Então nesse caso aqui essa é uma das profecias, né, que já havia se cumprido, outras ainda iam se cumprir ali em breve, né? Outras iam se cumprir em breve, como por exemplo a morte, a ressurreição e a assunção de Cristo, e outras ainda iam se cumprir mais para frente, né? Ainda vão se cumprir, como por exemplo a sua segunda vinda. Então a gente tem aí esses grandes eventos, né, que vão acontecer, que vão ocorrer, mas nós podemos aí ter certeza, né, esse é o ponto que Jesus falou, que se mesmo os pequenos detalhes, mesmo os pequenos eventos, se mesmo eles vão acontecer, quanto mais esses grandes, né, quanto mais esses maiores, né, como por exemplo a sua segunda vinda, nós podemos estar convictos, certos, né, de que isso vai acontecer, de que isso vai se cumprir. Agora é interessante esse outro ponto da frase, né, até que o céu e a terra passem. O que isso quer dizer? O que Jesus quis dizer com isso daí? O que ele quis dizer que vai haver um momento, né, por exemplo, no novo céu e nova terra, que nós não vamos precisar mais das escrituras físicas, né? Hoje a gente tem aí a Bíblia, né, física, impressa, né, o material que a gente usa, que a gente folheia, a gente passa, a gente baixa no celular, no smartphone, a gente lê, a gente toca, né, está na nossa mão. Nós podemos olhar, né, pegar, mas vai haver um momento que nós não vamos precisar mais
dessa rotina que nós não vamos precisar mais estar com a Bíblia nas nossas mãos. Vai haver um momento em que a gente vai poder contemplar a glória e a graça de Deus, né, por toda a eternidade lá nos novos céus e nova terra. Então, até que, como ele diz ali, céu e terra passem, né, todas essas profecias que estão nesse livro serão cumpridas. Mas vai haver um momento que a gente não vai mais precisar, né, desse livro físico nas nossas mãos, porque nós vamos poder ficar ali contemplando o Cordeiro por toda a eternidade. Então esse é o primeiro ponto aí. Então nesse primeiro momento Jesus mostra para a gente a importância do cumprimento profético das Escrituras. E agora ele começa a falar um pouco para a gente do cumprimento moral das Escrituras, né, do cumprimento prático e moral das Escrituras. Ele faz agora essa mudança dentro aí do seu discurso, dentro aí do seu sermão. E o versículo agora, né, que inclusive ajuda a gente a mudar essa fala, né, é o próximo, em que Jesus diz assim: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E essa aqui também é uma frase muito interessante, né, do modo como Jesus está explicando aí para a gente sobre esse cumprimento moral das Escrituras, né? O primeiro ponto aqui é o próprio verbo que ele escolhe, né, para falar para a gente: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos. Esse verbo violar, ele pode ser traduzido ainda, só para a gente ter ideia aqui, como desatar, desfazer, dissolver, anular, subverter, derrubar, pôr de lado. Então qualquer pessoa que tratar os mandamentos de Deus dessa maneira, violando, descumprindo, desfazendo, dissolvendo, anulando, subvertendo, deixando de lado, e não só fazendo isso, mas ensinando outras pessoas a fazerem isso, essas pessoas serão aí os menores em relação ao reino dos céus. Depois eu vou explicar essa questão do em relação e no reino, tá? Mas primeiramente vamos entender aqui essa coisa. Qualquer um que violar, qualquer um que olhar para a Escritura, para a lei de Deus, para a palavra de Deus e tratá-la com esse desprezo, ela vai sofrer as consequências disso, tá? Essa é a questão que Jesus está ensinando. Agora, chama a atenção a maneira como ele coloca aqui também na construção dessa frase, né, dizendo os menores destes mandamentos. Então, qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos. O que ele queria dizer com esses menores mandamentos? No meio dos judeus, havia ali o cálculo, né, a contabilização de 613 mandamentos no decorrer aí da Torá, no decorrer dos livros do Pentateuco, nos livros da lei. Então, 613 mandamentos. Fora uma outra quantidade grande ainda de tradições, né, que os anciãos foram também suplementando, né, em relação à lei, né, foram colocando aí outras tradições, costumes, né, como por exemplo a ideia de lavar a mão antes de comer e tal, que acabavam sendo tratados também como uma regra, né, que eram conhecidos ali como uma Torá oral, né, uma lei oral, né, a tradição dos anciãos, né, como algumas vezes Jesus vai também mencionar. Mas o que nos importa aqui nesse primeiro momento são essas leis aí da Torá. 613 mandamentos. Eram muitos mandamentos. É porque às vezes a gente olha apenas para aqueles 10 mandamentos, para o decálogo, né? Mas o decálogo é um resumo desses 613. Podemos dizer que Jesus ainda resumiu ainda mais, né, todos esses 613 mandamentos em 2, como a gente viu numa outra ocasião, que eu mencionei no início aqui dessa mensagem, dessa exposição, que foi quando ele disse, né, de amar a Deus e amar ao próximo. Né, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Né, e aí não só esses 613 mandamentos são resumidos, mas toda a Escritura é resumida nisso, porque ele acrescenta ali também não só a lei, mas também os profetas. Né. E só para a gente ter outra noção, desses 613 mandamentos, 248 eram positivos, né, no sentido de faça isso. E 365 eram negativos, no sentido de não faça. Né? Então, 613 mandamentos, 248 positivos, 365 negativos. E esses mandamentos aí, na ótica desses judeus, na maneira como eles estudavam aí essas escrituras, também eram divididos em mandamentos maiores e mandamentos menores. Então a gente vai encontrar às vezes mandamentos que eles acreditavam
que tinham um peso maior, que tinham um dever moral maior, né, e outros mandamentos que tinham aí um dever moral menor, um pouco menor. Então eles faziam essa divisão. E isso tem a ver com o que Jesus falou ali, né, como eu disse agora há pouco, né, qualquer pois que violar um destes menores mandamentos. Tem a ver aí com essa divisão que eles faziam, mandamentos maiores e mandamentos menores, mandamentos que tinham um peso maior e que tinham um peso menor. Vou mostrar para vocês aqui um mandamento que os judeus olhavam, né, que alguns rabinos olhavam, como sendo ali o mandamento mais soft, né, o mandamento aí mais tranquilo, mais fraco, ou o menor dos mandamentos, né, como aquele homem que procurou Jesus para perguntar qual é o maior mandamento. Né, vamos dizer que esse aqui era o menor mandamento, nessa escala, né, de maior e menor. Aí. Ele se encontra em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 6, em que está escrito assim, ó, quando encontrares algum ninho de ave no caminho, em alguma árvore, ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos. Então, um mandamento aqui muito relacionado aí, por exemplo, alguém está passando num determinado lugar, encontrou ali um passarinho, ovo, né, também daquele passarinho. Se ele está junto com a mãe, deixa lá o passarinho quietinho, não mexe. Né, e esse era considerado, por exemplo, o menor dos mandamentos por alguns rabinos, só para a gente ter noção. Então, o que Jesus está mencionando ali nessa ideia, né, se você desobedecer o menor desses mandamentos, né, ele está lidando ali com a maneira como aqueles judeus também interpretavam essa mensuração, né, da lei, ou seja, a maneira como eles mediam a lei, né, maiores e menores mandamentos. Tá bom? Então ele mostra que, no decorrer aqui dessa sua fala, né, que desobedecer e ensinar a desobedecer, mesmo que seja o menor desses mandamentos, mesmo que seja o mais insignificante aos olhos dos homens, nós não podemos simplesmente cair no engodo, no erro, né, de achar que Deus não irá nos responsabilizar por isso. Pelo contrário, todos os mandamentos eles têm, né, alguma importância para Deus e nós não podemos simplesmente olhar para eles, né, com essa ótica de esse aqui eu preciso cumprir, esse aqui não tem importância, esse aqui sim é valioso, esse outro aqui não pode. Porque se nós começarmos a cortar a lei dessa maneira, nós vamos também ser responsabilizados por isso. Né? Então, os que destroem a lei, os que destroem a lei, descumprem a lei e ensinam outros a fazer assim, mesmo que sejam esses menores mandamentos, né, eles serão responsabilizados em relação à lei. Só para a gente ter aí, então, noção. Agora, o que é interessante é que Jesus mostra ali que alguns serão menores, né, e outros serão maiores com relação ao reino dos céus. Né? Interessante aqui também a maneira como ele coloca essa frase, que ele diz assim, qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Então, quando se diz aqui no reino dos céus, dá uma impressão, né, de que Jesus está falando de que mesmo descumprindo essa pessoa, ela vai para o reino, ela vai herdar o reino. Dá essa impressão. Mas nós podemos traduzir aqui, né, melhor dessa maneira como eu coloquei para vocês. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor com relação ao reino dos céus. Então essa pessoa que desprezar, que fizer errado, e que simplesmente ignorar, descumprir, ensinar outros a fazerem assim também, essas pessoas, elas simplesmente aí serão os menores, né, em relação ao reino dos céus. Em contrapartida, né, graças a Deus, aquelas pessoas que cumprirem e que ensinarem a cumprir, que ensinarem a valorizar, essas sim, elas serão tratadas, né, como aquelas pessoas que são grandes em relação ao reino dos céus. E a gente chega então agora para a parte final dessa fala de Jesus nesse sermão, né? E na sua fala final agora, Jesus vai mostrar aí a supremacia da justiça dessa lei, da justiça da Escritura, em relação à justiça dos homens daquele tempo. Né? Então ele termina aqui agora essa parte do sermão dizendo assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aqui cabe a gente comentar rapidinho também aqui alguns pontos, né?
para partir aqui para os finalmente dessa nossa exposição de hoje. A primeira coisa que é válido aqui, que é importante comentar, é que ele fala que a nossa justiça ela tem então que exceder a dos escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Os escribas eles eram pessoas que lá, ainda no período chegando próximo, né, a fase pós-exílica, eles estavam ali responsabilizados, né, por cuidar das escrituras, dos manuscritos, eles copiavam esses textos e eles foram assumindo funções cada vez mais ali ligadas ao ensino, à educação teológica, à educação das escrituras, né, para o povo daquele tempo. Então eles eram aquelas pessoas que interpretavam a lei, eles eram intérpretes que lidavam com as questões mais difíceis, mais complexas, né, de toda a escritura. Então esses eram, em geral, aqui esses escribas. Mas ele também fala aqui dos fariseus, né? Quem eram esses fariseus? Os fariseus, como eu já expliquei para vocês, eram membros aí de uma das seitas judaicas, né? De um dos grupos aí que faziam parte daquelas várias seitas judaicas aí daquele tempo antigo. E o que Jesus está falando aqui então nesse primeiro momento é que a justiça dos seus seguidores, a justiça dos cidadãos do reino de Deus, ela precisa exceder a justiça desses grupos, dos saduceus e dos fariseus. E se a gente for, por exemplo, comparar, né, pensar aqui um pouquinho no que Jesus falou sobre a justiça desses homens, e consultar, por exemplo, o capítulo 23 aí do Evangelho de Mateus, nós vamos lembrar aí de muitas situações nada boas, né, em relação, por exemplo, a esses homens. A primeira situação aí que Jesus menciona, bem no comecinho do capítulo 23 de Mateus, é que esses escribas e fariseus, muitas vezes, eles ensinavam coisas difíceis, né, em relação à lei, em relação às escrituras, mas não cumpriam. E eles eles colocavam fardos que eram pesados sobre as pessoas, que nem eles mesmos estavam dispostos a cumprir. Então esse era um problema gravíssimo aqui que Jesus criticou mais adiante, né, em relação aí a esses grupos dos saduceus e dos escribas e dos fariseus. Tá? E nesse momento aqui Jesus está falando que a nossa justiça tem que exceder a deles. Num primeiro momento, a nossa justiça tem que exceder a deles em que sentido? No sentido de nós sermos praticantes dessa ética do reino de Deus, dessa justiça do reino de Deus. A partir do momento que a gente só conhece aquilo que a Escritura diz, mas não se preocupa em nenhum momento em cumprir o que essa Escritura diz, a gente vai estar indo pelo mesmo caminho que esses homens antigos aqui também iam. E isso não agradou Jesus. Então, bem lá no comecinho de Mateus 23, Jesus critica eles por isso, e depois fala, olha, em relação aí aos escribas e fariseus, façam aquilo que eles falam, né? Ou seja, cumpram o discurso que eles falam para vocês, né? Em relação aí aos mandamentos de Deus, em relação à santificação, em relação a fazer a vontade do Senhor, cumpram. Né? Mas em relação ao modo de vida, não sejam iguais a eles. Por quê? Porque eles ensinam e não vivem. Eles falam e não praticam. Né? É a crítica que Jesus faz aí em relação a eles também. E outra coisa interessante é a gente pensar, por exemplo, até nessa mensuração, né? Nessa medida da lei. Como a gente viu ali agora há pouco, o próprio Jesus falou, quem violar o menor mandamento e ensinar outra pessoa a fazer isso vai ser considerado pequeno em relação ao reino dos céus. Né? Então, a gente já percebeu que existia essa diferenciação aí no meio dos judeus, né, em relação a um mandamento maior, um mandamento menor. E Jesus critica, inclusive, os escribas e fariseus em relação a algo muito parecido. Se a gente salta lá, por exemplo, para Mateus capítulo 23 e versículo 23, Jesus vai falar exatamente sobre algo nesse padrão. Ele fala, escribas e fariseus hipócritas, né? Hipócritas ali exatamente por causa desse tipo de atuação, né? de modo de vida, né? De ensinar algo e viver outra coisa. Né? Mas ele chama eles de hipócrita e em seguida ele menciona, vocês dão o dízimo do endo, do cominho, da hortelã, e vocês negligenciam os preceitos mais importantes da lei, né? A justiça, a misericórdia e a fé. Então, ó, repare que Jesus aqui está mostrando que a coisa ela precisa ser reorganizada da maneira certa. Né? No primeiro momento ele fala, vocês praticam, né, a lei aí do dízimo, até mesmo dando dízimo de coisas muito pequenas, de ervas, de temperos, né, como endro, cominho e hortelã. Vocês dão dízimo das menores coisas. Como se fosse hoje em dia, por exemplo, a gente dá o dízimo até dos centavos. Né?
aquela pessoa tão sovina, aquela pessoa tão mão de vaca que ela nem arredonda o valor, ela vai lá e calcula, né, e aí ela coloca lá 3 centavos, né, do dízimo dela ali para ser bem precisa, bem exata, e os fariseus eles agiam dessa maneira. Né, os escribas ensinavam ali dessa maneira, a gente tem que dar o dízimo de tudo, até do tempero das coisas menores que vierem aí na nossa mão, etc. Mas Jesus está criticando eles por quê? Porque embora essa parte da lei seja importante, né, e aí a gente poderia entrar aqui em muitos detalhes, né, sobre a prática do dízimo no Antigo Testamento, até para o sustento ali, por exemplo, dos sacerdotes, para a prática de obras sociais, né, no meio ali da obra de Deus, tinha muita coisa importante na prática do dízimo ali naquele tempo, mas havia coisas mais importantes do que isso ainda, do que simplesmente a gente ficar contabilizando aí até esses pequenos temperos do dízimo. Né? Ou seja, Jesus fala, vocês estão negligenciando algo mais importante na lei do que a entrega do dízimo, que é a prática da justiça, misericórdia e fé. E ele conclui, vocês devem fazer estas coisas, né, ou seja, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, ou seja, sem deixar de praticar o dízimo. Né? E o que acontecia é que os fariseus e esses escribas, eles estavam invertendo o valor, invertendo a ordem do valor. Eles faziam o que era menos importante e o mais importante ficava de fora. Eles praticavam uma lei menos importante, né, um mandamento menos importante, e deixavam o mais importante a desejar. Né? E o que Jesus está dizendo aqui, ó, se a justiça de vocês não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus, também tem a ver com isso. Então, no primeiro momento, envolve, né, a nossa prática não hipócrita, né, de conhecer a lei, de conhecer a vontade de Deus, de conhecer a Escritura, mas também de praticar a palavra de Deus, e num segundo momento, da gente também não ficar fazendo, né, essa medida, essa mensuração. Né, ou seja, ó, isso aqui é importante, eu vou cumprir, isso aqui não é importante, eu vou deixar de lado. E jamais negligenciar as coisas mais importantes. Né, não adianta nada, por exemplo, aqui nesse contexto como os fariseus, né, que valorizavam bastante aspectos ritualísticos da lei. Né, a gente vai ver, por exemplo, lá na parábola do bom samaritano, Jesus está criticando isso. Né, a crítica de Jesus ali é justamente de um homem, um sacerdote, que passa por um caminho, saindo de um centro religioso de Jerusalém e seguindo ali o seu caminho para um centro agora comercial em Jericó. Né, e nesse caminho ele encontra um homem caído pelo chão e ele não vai lá ajudar o homem. Por que ele não ajuda o homem? Porque ele está preocupado, muito mais preocupado, com as leis, por exemplo, de pureza e impureza que existiam lá no Antigo Testamento, do que em ajudar o próximo. Né? Vamos lembrar, qual é o maior mandamento que Jesus disse? Amar a Deus. E o segundo maior, amar o próximo como a si mesmo. E a gente tem um homem caído ali pelo chão, e aquele sacerdote está preocupado, né, com a lei de pureza e impureza. Se aquele homem estiver morto, se ele for um cadáver, e eu encostar no cadáver, eu vou ficar impuro. E de acordo com a lei dos judeus, nesse estado de impureza, ele tinha que ficar ali uma semana, passando por um ritual de purificação, se limpando, se banhando. Não podia celebrar, né, as cerimônias religiosas, ele não podia ir, por exemplo, lá para o culto, para a liturgia, de fazer a leitura, pregar. Ele tinha que ficar afastado esse tempo, né, por causa da lei de pureza e impureza. E o que está acontecendo é que ele valoriza mais, né, o fariseu, aqueles religiosos, eles valorizavam mais esses aspectos exteriores da lei, esses aspectos mais ligados, né, a ritos, do que a indivíduos, gente. E é isso que Jesus está dizendo, a nossa justiça tem que exceder essa justiça falsa. Essa justiça de fariseus e de escribas é falsa, é uma pseudo-justiça, não é uma justiça verdadeira. Por quê? Porque o ser humano ele tem que ter mais valor em relação aí a nossa análise, né, de necessidade, do que simplesmente um ritual. Aquela pessoa que estava caída no chão estava precisando de ajuda. E a necessidade dela era mais urgente do que a necessidade de, por exemplo, eu estar atrás de um púlpito, atrás de um lugar pregando. Né? Então, a nossa justiça tem que exceder nesse sentido. Se a gente observar, por exemplo, numa outra situação, Jesus estava no templo, e aí passa uma mulher que estava andando encurvada, né? Já há 18 anos ela estava naquela condição, e de repente Jesus olha para aquela mulher, chama aquela mulher para poder curá-la, né? E era sábado, e as pessoas ficam indignadas porque Jesus curou aquela mulher no sábado. E eles achavam que Jesus estava transgredindo o mandamento do sábado, que não podia fazer nada no sábado. E aí Jesus depois explica, vocês estão valorizando mais um animal
do que uma pessoa. Porque se um animal de vocês, um boi de vocês, por exemplo, num dia de sábado, se prender num pântano, vocês dão o jeitinho de vocês, vão lá e tiram aquele animal de lá. Agora, aqui nós estamos falando de uma mulher que é filha de Abraão. Né? Então a gente não pode fazer essa inversão de valores, né? Que é o que vinha acontecendo naquele tempo. E vem acontecendo hoje ainda, né? Se a gente for observar por aí afora, quantas pessoas hoje gastam milhares de reais aí, né, com pet shop, com animais de estimação, mas não tem coragem, por exemplo, de investir uma quantia mais considerável no reino de Deus, uma quantia mais considerável para ajudar o próximo, para ajudar alguém que está passando alguma necessidade. Então a gente não pode inverter esse papel. E é com essas palavras que Jesus encerra, né, aqui essa parte do seu discurso. Né? Por isso eu digo para vocês aí que se a justiça de vocês não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus. Então a nossa justiça ela tem que exceder. E para piorar, essa justiça dos fariseus, dos escribas e de outras seitas religiosas, essa justiça humana que eles colocavam, né, subordinada às obras, a parte externa, para piorar ainda, essa justiça não salva. Essa justiça não faz nada com a gente. Essa justiça nem agrada a Deus, tanto que Jesus está criticando ela aqui. Mas a justiça de Deus, a justiça que Ele quer que a gente pratique, essa sim glorifica a Deus e essa sim abençoa as pessoas que estão ao nosso redor. Isso faz da gente, né, isso liga a gente à parte anterior do sermão, né, que a gente falou semana passada. Faz com que a gente seja literalmente, verdadeiramente sal dessa terra e luz desse mundo. Se a gente pratica essa justiça de Deus, que excede essa justiça aí religiosa, né, dos saduceus, dos fariseus, dos escribas, as nossas boas obras, elas servem como luz, né, e acabam também aí, como a gente viu semana passada, levando outras pessoas a glorificarem o Pai que está nos céus. Vamos praticar essas obras, gente. Vamos praticar essa justiça de Deus, essa justiça que excede, essa justiça superior de Cristo, né, e que ela sirva aí como um tempero, que ela sirva aí como uma luz para iluminar essas várias pessoas que estão em meio às trevas. É com base nisso aqui que Jesus continua depois do seu sermão revisitando a lei. Ele não está trazendo nada de novo, ele vai revisitar a lei. Esse é o tema da semana que vem, né? Na medida que Jesus vai revisitando aí aspectos da lei. E a gente vai ficando por aqui, com esse apelo, com esse chamado, com essa convocação, para que a gente pratique essa justiça superior de Jesus Cristo. Que amemos a Deus, né, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, mas que a gente também ame ao próximo como a nós mesmos, praticando essa justiça superior. Deus abençoe você. Muito obrigado aí pelo tempo que você participou aí com a gente, ficou com a gente aqui até o final. E eu quero orar pedindo aqui para que o Senhor nos ajude, né, a cumprirmos aí essa lei. Tá bom? Feche seus olhos aí comigo e oremos. Senhor, desde já muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado aqui, ó Pai, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Tua palavra é transformadora. E hoje, Senhor, a gente aprendeu aqui mais um detalhe magnífico dessa Tua palavra. Como a Tua justiça, ela excede a tudo e a todos. E, Senhor, não é à toa que a Tua palavra diz que as nossas obras, comparadas com as Tuas, elas são como um trapo de imundícia. Mas nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a praticar a Tua justiça, nos ajuda a viver essa justiça que excede toda a justiça humana. Que nós possamos, Senhor, valorizar a autoridade da Tua palavra, não ensinar ninguém a desprezar a Tua palavra, pelo contrário, ensinar a valorizá-la, a amá-la, a vivê-la, e que assim, Senhor, a gente consiga também praticar aí os mínimos detalhes dela. Porque assim como nem um jota, nem um tio vão passar, vão deixar de ser cumpridos, que assim também nós possamos ser dedicados nos mínimos detalhes, mas em detalhes que vão glorificar o Senhor, em detalhes que vão realmente abençoar outras pessoas ao nosso redor. Sabemos que não é fácil, a nossa natureza ela tem algumas imperfeições, muitas corrupções, mas com a Tua graça santificadora, com a Tua graça aperfeiçoadora, nós vamos conseguir seguir adiante. Ajuda-nos, Senhor, é o que nós te pedimos e é o que nós nessa noite te agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, pessoal, mais uma vez, meu muito obrigado. Deus abençoe vocês aí, uma ótima semana. E fiquem preparados aí para a semana que vem. Você que está nos acompanhando, terminamos hoje a nossa terceira mensagem, né?
Semana que vem a gente volta aí a partir já do versículo número 21 do capítulo 5 de Mateus. Vai lendo aí na tua casa, né? Para a gente ver aí um pouquinho como é que Jesus vai agora revisitar a lei de Deus, tá bom? Espero vocês. Até lá. Grande abraço e até uma próxima aí, se Deus quiser.